Vamos falar sobre as etapas da oficina. A primeira etapa, eu falo um pouco da história da arte para os alunos, para se ambientar, tá? Depois, o outro momento, eu peço para eles desenhar alguma coisa. Qual o objetivo disso? Saber o seu talento, a sua capacidade de se expressar com arte. Depois dessa etapa, eu escolho um objeto qualquer para que ele possa desenhar, usando as devidas proporcionalidades, a questão do claro e o escuro, para ele ter essa noção de conhecimento. Tá? Depois desse momento, partimos para a questão dele aprender a mexer com a tinta. Nesse momento, ele vai aprender que as cores básicas é possível criar várias cores e tonalidades, do claro ao escuro, tá? E qual material que a gente vai usar para fazer dessa tinta? É o guache. É a tinta que dá para trabalhar na oficina nesse momento. Não a tinta de muro, que ela deve ser usada para a pintura de muro. Depois, o que acontece? Aí, vou pedir a eles que escolham um desenho, porque vamos colorir esse desenho. Na sua cabeça, o que eles trouxeram para fazer o desenho, eles vão fazer esse desenho e vão colorir com guache. Terminado esse processo, explicação, como trabalhar, mexer com pincel, né, como fazer, tá? Seguimos para o momento em que ele vai desenhar uma das imagens que vai ser pintada no muro. Como a gente vai estar trabalhando sobre a questão da história baixada, então ele vai desenhar os monumentos históricos. Tá? Terminado isso, nessa prática, vamos fazer uma pintura coletiva, com um papel bem grande, em que todos vão participar dessa pintura coletiva. Primeira coisa, a gente vai preparar o fundo, onde vamos trabalhar esse fundo com uma coxa de retalho, porque nesse muro vai ter vários desenhos, então a coxa de retalho funciona melhor para a gente projetar esses desenhos. Então, vamos fazer uma coxa de retalho com várias cores. Terminado essa etapa, vou desenhar em cima esse objeto e com esse esboço do que a gente fez, a gente vai partir para a pintura do muro. Para exemplificar as etapas do projeto, como o projeto Não Piche, Pinte trabalhou com o tema referente à história da Baixada e do Brasil, eu escolhi a Igreja da Prata, que é um símbolo histórico de Nova Iguaçu. Para me ajudar na prática, vou convidar aqui Amanda, recém-formada em História e tem habilidade em desenho. Para começar, a gente escolheu um desenho para ser feito, a foto da Igreja da Prata, que é um marco histórico de Nova Iguaçu. Para isso, vamos utilizar o carvão para fazer o desenho, o esboço do desenho no papel. Amanda, aqui está o carvão e você vai desenhar no papel a Igreja da Prata. Primeira coisa, está errado. Você não deve utilizar o carvão como se fosse um lápis para escrever, tá entendendo? Geralmente se apoia a mão sobre a base do papel e faz o traço dessa forma, entendeu? E sempre leve, porque você está fazendo um rascunho. Depois que você tiver certeza que o desenho está perfeito, aí você vai afirmar os traços. Se errou, com a própria mão você pode apagar o desenho, tá? E também serve para fazer um esfumaçado, botar um clareamento. O carvão é bom para isso, melhor do que um lápis. Não, mano, você está errando, não é assim, tá? Você deve fazer a mão apoiada no papel. Eu sou canhoto, você vai usar a mão que você usa.
tá? Olha como se faz, ó. Porque com a mão apoiada você pode fazer reto e sempre bem fraco. Só fortalece o desenho quando você tiver certeza que já está numa finalização. Vamos apagar isso aqui e faça o teu. Lembre-se que primeiro etapa da igreja é um retângulo. Faz um retângulo geral. Repare na igreja, sempre. E faz o retângulo. Depois vai fazer o retângulo da torre. Assim. Isso. Assim. Isso, fecha o retângulo. Cuidado aqui para não apagar a igreja. Agora faz o retângulo da torre. Repara como é o retângulo da torre, aí você faz. Até onde ele vai. Sempre olha para o desenho. É verdade. Feito isso, vamos partir agora para a etapa do pincel. Amanda, sabe usar um pincel? Não. Então vamos aprender a usar o pincel. Como se usa o pincel para pintar. Mas eu posso borrar tudo? Posso Borrar, sabendo usar o pincel e não deixando a tinta muito aguada e fazendo o traço aonde vai ser pintado com o próprio pincel, você vai conseguir. Entendi. Então precisamos de água, um pote de água para a limpeza do pincel, um paninho para limpar o pincel e o outro para poder amolecer um pouco a tinta. Não precisa estar o pincel muito molhado. Coloca aqui, cadê a água? Vamos arrumar a água. Essa pintura que estamos fazendo no papel é com guache, diferente da tinta que vamos usar no muro. Vamos precisar de uma nova folha? Vamos precisar de uma nova folha. Agora a gente vai fazer o fundo colorido. Aí, vamos direitar esse papel que está pronto. O que você vai fazer? Vai escolher, vamos trabalhar com cores básicas. Como é só um treino, cores básicas, tá? Para pintar isso aqui como se fosse uma coxa de retalho, com várias cores. A cor que tiver aqui, ela tem que estar aqui. A gente precisa manter o equilíbrio em vários lugares. Se jogou amarelo para cá, joga amarelo para cá, joga amarelo para o centro, para dar uma composição. E qual dos pincéis eu uso? O pincel que você deve usar é esse aqui. Estamos trabalhando com guache. Geralmente esse pincel aqui a gente usa mais para o muro ou para pintura em tela, mas estamos improvisando. Tire as tintas. Pode pegar todas, utilizar todas as cores. Essas são as mais legais. Segura, por favor.
Feito isso, como vocês estão vendo, licença, tá bom, tá ótimo. Vocês estão vendo aqui? Agora a gente vai partir para o muro. Demarcamos a área e vamos pintar com a fita crepe. Agora vamos transferir essa pintura para o muro. Primeiramente, vamos fazer a coxa de retalho colorida. Isso a gente pode convidar os outros alunos, mesmo que não saibam pintar, mesmo que não participou da oficina, para fazer essa coxa de retalho. Depois, quem participou da oficina vai fazer os desenhos e pintar os desenhos. Mas como eu vou fazer isso? É pequeno, eu nunca fiz isso antes. Da mesma forma que você fez no papel. Primeiro você vai desenhar os retângulos, os triângulos, depois você vai afirmando o desenho quando estiver pronto. Depois você usa a tinta preta para pintar o que já está concluído. Agora com o rolinho você vai pintar. Do mesmo jeito que você fez no... Primeiro desenha o retângulo, depois pinta por dentro. Assim, com o rolinho? É, com o rolinho. Assim. Isso. Bota aqui, ó. Tá vendo como consegue? Qualquer um pode fazer essa parte. Isso, tá indo bem. Ih, tá escorrendo aqui. Depois a gente conserta com outra tinta. Deixa secar. Bom, o fundo está pronto. Esse fundo, como foi dito antes, ele pode ser feito pelos alunos que não participaram da oficina. O professor de arte, ou quem estiver dando oficina, junto com os alunos que participaram, vão coordenar para fazer essa coxa de retalho. Tá? Terminado isso, vamos para a segunda etapa, em que os alunos que participaram da oficina vão desenhar no muro o que foi combinado na oficina. Amanda, você está pronta? Não, vai ser difícil. Eu não sei nem o tamanho que vai ser. O tamanho você demarca o espaço que vai usar. Podemos demarcar? Ó, pode ser aqui, aqui, até aqui, aqui. Então, mais ou menos isso demarcado você vai desenhar dentro desse espaço a Igreja da Prata que ela havia treinado na oficina. E eu vou desenhar a Fazenda São Bernardino. Podemos começar? Podemos. Então vamos começar. Nunca se esqueça de olhar o desenho que você está trabalhando. Mesmo que você tenha na cabeça, é sempre bom olhar os detalhes. E agora? Agora a gente vai cobrir com a tinta preta. Mas ficou borrado. O borrado, depois a gente pega as próprias tintas do fundo e vai consertando. Invertendo a ordem do pichador, em vez de correr da polícia, ser xingado e ficar anônimo, e pior, correr o risco de morrer, que tal você ficar famoso? Receber aplausos
e até ganhar um dinheiro. Deixa de ser um pichador e pinte como Amanda. Seja um artista famoso, começando na sua cidade, no estado, no país. Lembra do Juneca? Virou artista e foi parar no programa Profissão Repórter. Uma forma muito positiva. Outra ideia do projeto é inverter a ordem da pichação nos monumentos históricos. Que tal pintar nos muros do nosso passado histórico com a permissão dos proprietários? Muito importante, sempre peça a permissão dos proprietários para pintar o muro. Quem sabe até conseguir um apoio financeiro. Fica a dica. Agora vamos finalizar o projeto. Amanda, gostou de participar? Sim, eu não sabia usar pincel, tinha medo de borrar e as dimensões para mim eram estranhas. Aprendeu? Sim. Agora vamos para a última etapa. Você vai colocar seu nome, eu vou colocar o meu no muro, tá? Professores, quando for desenvolver esse projeto, não esqueça de pedir os alunos para assinar. É importante registrar a participação deles, tanto para a escola, para os amigos, para a família, tá? Que vai ficar ali no muro. E não esqueça, não piche, pinte. E não esqueça também de pedir a permissão ao proprietário para fazer a pintura. Agora, vamos assinar? Vamos.